E aí, minha gente, a pergunta. Vocês conhecem esses bichinhos aqui? O povo fala que ele dá no coco, né? Então ele só come coco. E o pessoal come ele frito. Tem esse que eu não conheço. Esse que eu vou mostrar agora eu conheço. E tem esse aqui, ó. Essa aqui é a famosa tanajura, que o pernambucano conhece, que eu conheço e eu já comi e é gostoso. A pergunta: qual desses dois você tinha coragem de comer? O primeiro, que eu não conheço, mas o pessoal come e fala que é gostoso, ou a tanajura? Qual dos dois você tinha coragem de comer? Qual desses dois você acha que é mais gostoso? Deixa um comentário aí. Eu prefiro esse, a tanajura. Fritinha. Eita, é uma delícia. Vocês concordam?